A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma lição desse primeiro trimestre de 2021. Desta feita, a lição de número 4. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, o seu dislike, compartilhe e nos dá esse apoio. Glória a Deus. A lição de número 4, o texto áureo nos fala: respondeu o príncipe do exército do Senhor, Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim, comparando também o que Deus disse para Moisés, lá no Monte Horebe, na sarça ardente: descalça os teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. A verdade prática fala: o importante não é se Deus vem para o nosso lado, e sim se nós estamos ao seu lado. Deus não tem partido, Deus é soberano. Glória a Deus, aleluia. A introdução à lição nos fala que, após a travessia do Rio Jordão, o povo de Israel precisava completar sua preparação para uma nova fase em sua história, a conquista da terra que o Senhor prometera aos seus patriarcas. Deus então requer que o povo se prepare espiritualmente, reafirmando o pacto com ele e sinalizando a obediência aos seus mandamentos. Deus também reafirma o seu compromisso com Israel, aparecendo a Josué próximo a Jericó. Glória a Deus, aleluia. A nossa lição ela está baseada em 3 pontos. Vai lá, a circuncisão, a Páscoa e o príncipe de Deus. A circuncisão é que Deus fez esse pacto ainda com Abraão, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, a primeira vez, e segunda vez chama Abraão da terra de Harã. E aí, quando Abraão atravessa o rio Eufrates, e aí Deus, mais na frente, ordena que ele faça a circuncisão dele e de todos que nascerem dele e da sua casa. E aí esse foi o pacto que Deus fez com Abraão. Isso tipifica um batismo. Abraão passou pelas águas quando saiu de Ur dos Caldeus e passou pelo rio Eufrates. Daí vem o nome hebreu. Hebreu significa passar pelas águas. Aí ele fez esse pacto. O primeiro ponto da nossa lição, como ele fala sobre circuncisão, Páscoa e o príncipe de Deus, nós vamos falar sobre a circuncisão, que começou com Abraão. Como o povo de Israel que saiu do Egito eram todos circuncidados, mas caíram no deserto, morreram no deserto por conta de adorarem o bezerro de ouro, desobedecer a Deus, Deus falou a Moisés que aquela geração não entraria na terra prometida. E ficou a geração. Observe bem que quando se fala do povo que não entrou na terra prometida, está se falando de homens de 30 anos para frente. Aqueles de 30 anos para trás, eles não contam, porque a palavra de Deus fala acerca de homem de guerra. Um homem de guerra, ou para ser sacerdote, tinha que ter 30 anos. Então, aqui a necessidade agora de atravessar o Jordão, passar pelas águas, e aí fazer a circuncisão, assim como foi com Abraão, e foi com os israelitas que atravessaram o Mar Vermelho, passaram pelas águas. E essa nova geração, né, os que nasceram no deserto, porque os outros que tinham atravessado o Mar Vermelho, que não tinham 30 anos de idade, eles estavam circuncidados. Mas aqueles que nasceram no deserto, não teve circuncisão no deserto. E aí, passando para entrar na terra prometida, aí Deus requer a circuncisão através de Josué.
E Jesus foi circuncidado ao 8º dia, cumprindo a lei. Porque a criança, quando nascia, quando macho, no 8º dia era circuncidado. Com 33 dias depois da circuncisão, ou seja, 41 dias, era apresentado no templo. Não era apresentada uma criança no templo logo que nascia. A criança, no 8º dia, o pai, aonde a criança nasceu, era circuncidado. E aí depois, 33 dias depois da circuncisão, ou seja, 41 dias depois de nascido, ele vinha ser apresentado ao templo. E o pai e a mãe da criança traziam uma oferta. Amém? Era assim que era feita a apresentação de crianças no templo, não era batismo. Hoje, as pessoas levam as crianças, né, às igrejas para apresentar, cumpre apenas uma parte do ritual, que é levar a criança, mas não leva a oferta. E aí, para cumprir o que está lá, se não é para cumprir, se não querem cumprir o Velho Testamento, então não leve a criança para apresentar, porque isso é do Velho Testamento. Se você vai fazer isso, então faça completo. Leve a criança e também leve a oferta. Amém? O segundo ponto fala aliança com a nova geração. Deus está fazendo uma nova aliança com a nova geração, um pacto com eles através da circuncisão. O terceiro subtópico aqui fala de uma nova mentalidade. Agora, eles passando por esse pacto, passando por essa circuncisão, eles agora têm uma nova mentalidade, eles agora passam a ter mais uma comunhão com Deus, ter mais responsabilidade com a obra de Deus. Vamos para o segundo ponto, que fala sobre a primeira Páscoa, né? Falamos sobre a circuncisão, agora sobre a Páscoa. A Páscoa, ela foi instituída no Egito, a primeira Páscoa. Deus manda Moisés falar para o povo de Israel, para cada casa, cada família, separar um cordeiro macho de 1 ano ou um cabrito, sem defeito, sem mácula, isso apontando para Cristo. E cada casa ia preparar o seu cordeiro. E se uma casa, a família fosse pequena, juntava com outra família pequena para comer o cordeiro de forma que não sobrasse nada. E o que sobrasse seria queimado na manhã seguinte. Eles tinham que fazer isso no crepúsculo do dia, porque eles iam sair do Egito no dia seguinte. E assim ficou sendo a Páscoa. No dia 14 do mês de Abibe, no final do dia, eles comerem a Páscoa, que era um cordeiro de 1 ano ou um cabrito, um filho de ovelha ou um filho de cabra. Amém? Glória a Deus. Então essa Páscoa ela foi instituída no Egito. E ela durou até Cristo. Quando Cristo chega, Cristo ainda durante o seu ministério, ele realiza a Páscoa. Pelo menos 3 Páscoas, né? O ministério dele foi 3 anos. Ele vivenciou a vida dele comemorando a Páscoa, né? Celebrando a Páscoa. Mas ele, como no seu ministério, ele ainda realiza 3 Páscoas. Na última Páscoa, ele institui a primeira ceia. Aí agora não existe mais Páscoa. O cristão não é para celebrar a Páscoa, porque a Páscoa acabou. Nós temos que celebrar a ceia. E nós vemos que a igreja, ela tá adotando muitas coisas do mundo. Eu fiquei surpreso nesse dezembro próximo passado, o tanto de crentes que estão aderindo às festas natalinas, a árvore de Natal, o Papai Noel, isso sem nenhum conhecimento, sem buscar as origens. E isso é um perigo, porque Israel pecava contra Deus justamente trazendo coisas das nações pagãs para dentro do arraial israelita. E isso não é bom. Então o povo de Deus já está também da mesma forma, com as festas pagãs, que é a Páscoa, que é o Natal, que é também festa junina,
O cristão, por não conhecer a palavra, por não buscar a origem das coisas, eles começam a se perder comemorando esse tipo de festa, e até nas igrejas, né? A igreja com festa, com vestimentas country, aquilo é o São João, né? E comidas típicas, aquilo é também baseado também em festas pagãs. Então nós temos que ter muito cuidado, nós os cristãos estamos andando pelo mesmo caminho que Israel andou pecando contra Deus. Então, o terceiro subtópico que fala sobre uma nova mentalidade, né? Nós temos que ter nós temos, como igreja, temos uma nova mentalidade, nascemos de novo, e nós temos que andar de acordo com o nosso Deus e não da forma do mundo. Glória a Deus. Aí vamos aqui falando da Páscoa, a celebração da Páscoa, a primeira Páscoa e a última Páscoa, Jesus instituiu, né? Vamos dizer assim, terminando a festa da Páscoa, ele institui a ceia. Vamos para o segundo, comendo os frutos da terra. Depois que ele celebra a Páscoa, ele agora vai comer do fruto da terra. Porque o Senhor é o nosso provedor e Ele sempre quer ser o nosso provedor. Nós dependemos do Senhor. E aqui, quando Ele chega na terra, se cumprindo o que está em Deuteronômio 6, de 10 a 12, Deus fala para eles, olha, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, lá vocês vão morar nas casas que vocês não construíram, vocês vão colher aonde vocês não plantaram, vocês vão tomar o suco da uva que vocês não fizeram, não plantaram. E assim foi, quando eles chegaram na terra de Canaã, foi justamente na época da cega, na época da colheita, justamente na época das chuvas, que o Jordão estava transbordando, era porque era tempo de cega, tempo de colheita. E eles entraram na terra justamente para colher. Assim como Deus tinha feito na criação do homem, quando Deus... Ele diz em Gênesis 2,18, e o Senhor plantou um jardim no Éden e colocou Adão para usufruir desse jardim. Não foi Adão que lavrou a terra, que plantou, foi Deus que cuidou. Deus plantou um jardim no Éden e colocou Adão, porque Deus é o nosso provedor. Amém? Glória a Deus. Então essa provisão contínua. O terceiro ponto fala de uma provisão contínua. No dia imediato, no dia depois que eles entraram na terra, que eles prepararam a Páscoa, que comeram dos frutos da terra, no dia seguinte o maná não caiu mais. Deus não mais enviou o maná, porque ele já tinha o suficiente na terra. Deus ele não vai deixar o seu povo, o seu servo, sem uma porta, sem uma resposta. Quando ele fecha uma, é porque a outra porta já está aberta. Então, e os judeus, quando Jesus falava, lhe pregava o evangelho dizendo que tinha descido do céu, que ele era o pão da vida, e eles disseram, mas o nosso pai nos mandou maná do céu. Jesus disse, não, aquele maná não era o pão do céu. Em João 6, 48 a 51, Jesus diz, eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Aquilo que os seus pais comeram lá no deserto, eles comeram e morreram, porque não era o pão do céu. Veio de cima, mas nem tudo que vem de cima vem do céu. Foi Deus que mandou. Não é e Deus mandou o maná, mas o maná não é Jesus. Amém? Então, vamos para o terceiro ponto. Príncipe do exército do Senhor. O príncipe do exército do Senhor é Jesus. Naquela época se simbolizava Jesus, que era o príncipe. Hoje, Jesus é nosso rei. Ele veio, mas naquela época ele era o príncipe do exército do seu povo e ainda era oculto. Jesus é o mistério oculto de Deus até ele morrer e ressuscitar.
nem o céu tinha conhecimento de Jesus. Assim como na terra, como ele veio, o povo não conheceu, nem o seu povo não o conheceu como Jesus. E ele era o mistério oculto de Deus. Ele só era revelado a quem ele queria se revelar e àqueles que o recebiam. Ele revelava. Aqueles que não recebiam, ele não revelava, e continua isso até hoje. As pessoas pagãs, elas não falam o nome de Jesus, elas falam em Deus. Mas Jesus para eles ainda não foi revelado. Porque é mistério oculto de Deus até que aquela pessoa se converta, até que aquela pessoa aceite o sacrifício de Cristo. Então o príncipe, na pergunta que Josué faz, estando ele em pé, observando a terra, apresenta-se de súbito diante dele um varão com a espada desembainhada, e ele pergunta: tu é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E ele dá uma resposta um tanto quanto fora de contexto do que Josué tinha perguntado. Não, um simples não. E aqui Josué fica com medo quando vê aquela situação, mas aí ele se declara para Josué e diz: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu estás é santo. Josué já conhecia essa saudação, porque Deus assim tinha falado com Moisés lá no monte, na sarça ardente. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, o lugar é santo. O lugar se torna santo com a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto fala a resposta do Senhor. Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra. Como é que nós sabemos a diferença de um anjo ou do próprio Senhor Jesus quando desce na terra tipificado de anjo? É que o Senhor Jesus, quando tipificado de anjo, desce para a terra para falar conosco, ele recebe a oração, ele recebe a adoração e recebe o holocausto. Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim aqui com Josué. E quando é apenas um anjo, e que pela grandeza do anjo a gente acha que é algo, por ser algo celestial, a gente acha que é Deus. Mesmo a gente caindo por terra para adorar. Quando ele não é Jesus, que ele é apenas um anjo, ele logo, de imediatamente, ele ordena, ele levanta a pessoa. Foi assim com o anjo quando fala com João na ilha de Pátimo. João, pela grandeza que o anjo é em relação a nós, João também cai com o rosto em terra, e aí o anjo diz: te levanta, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Ele não é digno de receber adoração. Essa é a diferença, essa é uma diferença que a gente sabe se o anjo tipificado ali é o próprio Jesus ou não. Amém? Glória a Deus. E o terceiro e último ponto fala sobre a terra santa. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. Então a terra é santa, porque agora Deus, que a terra era pagã, a terra era maldita, porque Canaã foi amaldiçoada quando Noé amaldiçoou seu filho Cã, por ter visto a sua nudez, quando ele se embebedou com o vinho da sua própria vinha, que ele fez quando saiu da arca. E aí Cã viu a nudez dele e espalhou, contou para seus irmãos. Com isso, quando Noé fica bom do seu porre, Noé amaldiçoa Cã. E Canaã era a terra de Cã. E Canaã é a terra amaldiçoada. E por que é uma terra abençoada, que mana leite e mel? Porque o Senhor agora vai habitar lá com seu povo. E aonde o Senhor está é santo. Aonde o Senhor está é terra santa. Amém? Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Tenha uma boa aula e que a paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus. Amém.